Bom, você sabia que tudo isso daqui que eu estou mostrando na tela dá para personalizar? Muitas vezes isso não é óbvio, né? Dependendo do CRM que você tenha. Mas essa que é a visão clássica de um CRM, geralmente de vendas, que a gente olha para o negócio, para a oportunidade que está sendo trabalhada. E a gente tem essas abas, né? Lateral, central e direita, onde a gente tem uma série de informações. Na maior parte dos softwares isso não é muito personalizável, mas não é o caso da HubSpot, felizmente. A gente consegue personalizar bastante coisa. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo, como fazer personalização de cartões e de visualizações de dados no HubSpot. Bom, se você precisa personalizar a visualização de objetos e entidades aí no seu HubSpot, né, seja ele negócios, empresas, contatos ou o que você usa no seu dia a dia, você precisa conhecer essa funcionalidade e as possibilidades de personalização que o Hub te possibilita. Caso você esteja pensando se o HubSpot é para você e se dá para personalizar o CRM da maneira que o teu processo está setado, a resposta é que provavelmente sim, tá? E se você precisar de ajuda com isso, conta com a nossa equipe da Insight. Muito prazer, meu nome é Rafael, eu sou o Head de Vendas e Sócio aqui da Insight. Se você quiser saber como você vai extrair o potencial máximo do seu HubSpot, fica conosco aqui nessas séries de vídeos tutoriais, que hoje a gente vai falar sobre cartões, personalização de cartões no HubSpot, ou seja, personalização de visualização de objetos, de entidades de dados dentro do CRM. Bom, qual que é o problema, né? A maior parte dos CRMs não te permite fazer uma personalização de visualização tão clara. Um dos principais motivos, né, de você ter um CRM de vendas é você conseguir olhar para negócios ou para oportunidades, né, que estão sendo trabalhadas no dia a dia da equipe de vendas, né? E o cenário clássico de contratação do HubSpot CRM é começar a gerenciar negócios, até aí tudo bem, né? Só que a gente sabe que essa tela do negócio é onde um vendedor passa, sei lá, 70% do seu tempo, pelo menos, né? A tela mais importante. E muitas vezes a gente não consegue personalizar ela da melhor maneira, e isso é muito complicado. E é por isso que essa feature do HubSpot é tão poderosa, porque você consegue impactar diretamente na produtividade da pessoa de vendas, do operador comercial que está operando ali o CRM, seja de venda, seja de CS, enfim, né? Pessoa que está operando, muito quando você personaliza e mostra para essa equipe ou para essa função exatamente o que você quer mostrar naquele contexto daquele processo. Então, quanto mais você conseguir personalizar essa visualização de dados, mais eficiência, né? Maior a probabilidade de aumentar a sua produtividade aí na equipe, tá? Bom, por isso que essa personalização é tão relevante e agora eu vou compartilhar a minha tela e eu vou navegar com vocês sobre alguns recursos e algumas ferramentas bem poderosas em relação à personalização de registros de cartões aqui no Hub, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar aqui é que você consegue fazer todas as personalizações que eu vou te trazer por equipe, ou seja, eu consigo ter equipes, né, específicas no HubSpot para que a gente personalize visualizações por equipe, né, ou no caso funções, né? Então a gente pode ter, por exemplo, a equipe de SDR, que são as pessoas de SDR com aquela função, com uma visualização de um objeto negócio diferente das pessoas de vendas, né? Que vão ter uma visualização de dados específica para o contexto de vendas. Então, isso é muito bom, né? Porque você cria visualizações específicas por equipe e consegue facilmente alocar essas pessoas em equipes. Então, isso é até bom para o ponto de vista de novos usuários do HubSpot, né? Você consegue uma dinâmica ali bem mais rentável de não ter que ficar personalizando visualização toda hora, você cria cenários por equipe. Então essa é a primeira dica que eu te dou, trabalhe dessa forma, tá? Aqui a gente vai presumir na demo, tá, gente, que é uma visualização única para a equipe de vendas, tá? Então essa é a ideia, porque a gente precisa simplificar aqui a demonstração, então eu vou passar dando um exemplo aqui prático para vocês na minha tela de visualizações que a gente montou.
E tem um outro conceito, antes de eu começar a falar, que é super importante de entender no HubSpot, que são as propriedades e os dados, tá? Eu vou citar aqui o termo propriedades, eu vou mostrar vários exemplos de visualização de propriedades, então se você não sabe muito bem o que é propriedade, o que dá para fazer no HubSpot em relação à propriedade de dado, campos personalizados, eu te convido a assistir um outro vídeo dessa série que a gente já publicou aqui no nosso canal do YouTube, então busca aí, que você vai entender e dominar de forma bem aprofundada a gestão de dados, propriedades no HubSpot, tá? Bom, para começar, aqui na visualização da esquerda, todo objeto de dado no HubSpot, né, ele é dividido em três visualizações, né? A gente tem a visualização lateral esquerda, a visualização central, onde eu tenho um timeline de atividades e uma visão geral aqui, dessa visualização central que eu já vou falar. E na direita a gente tem a visualização de associações, tá? Então vou falar com mais calma sobre cada uma delas. Na visualização da esquerda é onde a gente vai olhar as características daquele negócio. Nesse caso aqui do exemplo do negócio, tá? Da equipe de vendas. Então eu tenho seções de características específicas. Essas características é o que nós chamamos de propriedades no HubSpot, tá? Então aqui a gente pode criar sessões de visualização específicas por, quem sabe, etapa do processo de vendas, como está aqui setado, né? Eu tenho uma etapa de investigação onde eu coleto algumas informações como o tipo de venda do negócio, se o meu ICP ali do cliente é B2B, é B2C, número de funcionários, por exemplo, o tamanho do time de vendas, são informações que me ajudam na investigação a entender o perfil daquele negócio, daquela conta, daquele potencial cliente para insight. E aqui a gente tem uma série de outros exemplos aqui de propriedades. Então, essa personalização para, por exemplo, o time de pré-vendas, quem sabe, olhar sessões específicas, né? E o time de vendas outras sessões, o time de CS outras sessões, você consegue fazer por equipe na HubSpot. Bom, na barra central você tem como filtrar atividades, né, e visualizar atividades específicas, e aqui todo o registro de histórico de timeline desse lead vai ser montado, então a gente tem os e-mails trocados, as chamadas, as tarefas. Aqui eu estou num negócio teste, né, então não vou ter registros, mas só para vocês visualizarem aqui que a gente consegue ver todas as atividades numa timeline ou sessões de atividades específicas, né? Na visão geral, aqui é onde a gente consegue personalizar. Então, aqui a gente cria, nessa visão geral, visualizações específicas que a gente queira adicionar, tá? Por exemplo, a gente pode ter visualizações de scoring, né? A gente pode ter visualizações de destaques, por exemplo, né, de dados específicos. Então eu posso ter é como se eu tivesse mini relatórios e painéis aqui do HubSpot nessa visão geral para eu ter dados que eu queira visualizar sempre do deal. Então é muito comum a gente colocar, por exemplo, dados de scoring de conta aqui, de quão quente está um negócio, de atividades recentes que foram feitas, né, de outros dados de objetos associados a esse negócio, então objetos de empresa ali, de etapa do life cycle. Então a gente pode cruzar bastante informação e tornar essa visualização geral mais personalizada. Aqui no exemplo fictício não está tão detalhado, mas a ideia eu acho que você consegue pegar. E na direita é onde a gente tem o que a gente chama de associações, tá? Então, na visualização lateral direita é onde a gente trabalha com a associação desse objeto, ou seja, nesse caso do negócio, com outros objetos de dados. Então, aqui eu vou ver as empresas que estão vinculadas a esse negócio, os contatos que estão vinculados a esse negócio, tá? Então, deixa eu adicionar aqui o meu contato, só para dar o exemplo para vocês de como fica. Então, vai ficar aqui o contato adicionado, né, associado, e a Inside também associada aqui como empresa, tá? Então, só para visualizar, vai ficar aqui todos os contatos e empresas associados. Isso é o mais clássico, eu posso ter os anexos. Então, se eu adicionar PDFs, né,
Enfim, outros arquivos aqui vai estar. Eu posso ter manuais de atividades para me ajudar ao longo da condução. Então, aqui em manuais de atividade é muito comum a gente criar, por exemplo, checklists, né, de estruturas de reuniões para que a gente vá preparando e anotando os tópicos da reunião, da interação, da ligação. Então, isso aqui, essa feature a gente vai explorar em um outro vídeo tutorial, tá bom? Mas, basicamente, os manuais estão aqui, os itens de linha, os orçamentos estão aqui. Então, quando você tem uma proposta, quando você tem um contrato que você vai fazer pelo HubSpot, então essa visualização da direita, ela é tudo que é associado ao negócio, que é um outro objeto, digamos, de dado associado ao negócio, tá? Então, a estrutura dessas 3 visualizações, né, não dá para mexer porque é uma estrutura, digamos, padrão. Agora, o que aparece em cada uma delas é que é a magia do negócio para a gente personalizar de acordo com equipes. Então, sempre quando a gente vai personalizar, né, a gente vai ter aqui, a gente pode definir uma visualização padrão para todo mundo, ou a gente pode definir visualizações por equipes, tá? Então, isso daqui é bem legal, vocês podem depois excluir exibições, criar novas exibições. E aí, quando a gente vai personalizar, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu consigo editar o cartão no detalhe. Então, aqui, por exemplo, nas seções específicas, né? Então, ele aparece para mim, ó, uma visualização, aqui eu estou editando a visualização do meu Sales Team, por exemplo. E aqui eu consigo ir adicionando, né, e editando as coisas. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira colocar informações específicas de contato para ficar ali detalhado. Nos destaques de dados, vamos supor que eu queira criar, adicionar propriedades de dados diferentes. Eu consigo, por exemplo, colocar o valor aqui, ó. E é uma nova propriedade de dado que vai ficar aqui já registrado, tá? E aí é legal que você sempre vai editando e ele vai te permitindo, por exemplo, ir salvando, né? Para você não perder essa informação, tá? Bom, mais um detalhe legal aqui na visualização central é que você pode criar novas guias, né, de dados. Então, você pode, por exemplo, criar uma guia de Health Score, com dados de Health Score da conta, ou você pode criar uma guia de histórico de deals associados, né, que são negócios passados associados àquela empresa. Então, você tem uma série de possibilidades aqui muito legais, tá? Em relação a configurações. Bom, vale ressaltar, como eu falei, que a gente deu um exemplo aqui de negócio, né? Porque é o exemplo mais comum de vendas, mas você pode trabalhar com objetos de dados que você queira no HubSpot, e essas visualizações também elas são personalizáveis para empresa, para contato, para ticket, e assim como objetos personalizados. No caso da Insight, por exemplo, a gente tem um objeto personalizado chamado projeto, a gente é uma empresa de consultoria, então o projeto é super importante e a gente consegue também personalizar toda essa visualização. Bom, a última coisa que eu quero te mostrar é o hack da biblioteca de cartões. É muito legal quando você, por exemplo, vai criar um novo cartão, né, de visualização, você pode acessar aqui, adicionar manualmente, né, criando o cartão, ou você pode acessar uma biblioteca de cartões. Isso é muito interessante porque ele já te traz uma série de tipos de cartões específicos, né? Listas de propriedades, atividades, cartões de associação e por aí vai. Então, explora também a biblioteca de cartões como feature aqui, recurso, quando você estiver criando e elaborando essas visualizações aí para a sua equipe, tá? Bom, então reforçando, a personalização do layout para as equipes aí é um trabalho que vai impactar diretamente no aumento da produtividade do teu time de vendas, time comercial usando o HubSpot, tá? As possibilidades são infinitas e as ideias também que a gente pode ter tendem a ser. Então, garanta que essa complexidade, né, ela não seja muito alta, mas ela seja minimamente o ideal para que o time não precise ter muito trabalho para achar as informações e clicar os seus botões no dia a dia, porque isso vai fazer toda a diferença no tempo investido em sistemas aí, preenchimento CRM da tua equipe ao longo do processo de vendas.
Bom, será que você prefere contratar alguém para te ajudar com isso tudo de HubSpot? Aqui na Inside a gente é parceiro elite da Hub no Brasil, né? Então a gente é especialista nessa personalização, principalmente do Sales Hub e de recursos voltados a vendas, né? Para equipes comerciais de vendas, de pós-vendas, de CS. Então, se você precisar de ajuda, levanta a mão aqui, fala com o nosso time, né, de consultores, que vai ser um prazer trocar uma ideia sobre o teu negócio e como a gente pode implementar ou aproveitar mais do HubSpot da tua empresa. Se você ainda não se inscreveu no canal, fica o convite, se inscreve no canal que aqui temos vários conteúdos sobre vendas, sobre gestão de CRM no HubSpot e sobre processos e técnicas e boas práticas aí de gestão e capacitação comercial. E se você curtiu esse vídeo também, fica ligado porque essa série do HubSpot vai ter vários vídeos tutoriais específicos de ferramentas dentro do Hub. Valeu e te vejo no próximo vídeo.